formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta das nações. Podei-vos assentar. A palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, vai dizer que antes mesmo que os nossos pais e os nossos tutores pensassem em nos ter, o Senhor já havia nos escolhido, o Senhor já havia nos chamado e o Senhor já havia nos separado para uma grande obra. No livro de Jeremias está dizendo que ele foi separado desde o ventre da sua mãe para uma grande obra, e assim o chamou como profeta das nações, para fazer a obra, para pregar o evangelho, para falar daquele que ainda há de vir, aquele que ainda iria ser gerado e que seria crucificado pelo povo de Deus, para remir os nossos pecados e nos fazer ser salvos pelo evangelho. Então o Senhor escolheu a Jeremias, e o Senhor separou a Jeremias, e o Senhor chamou a Jeremias para uma grande obra. É muito incrível que a Bíblia vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu acredito que aqui nesta noite não é diferente. Todos que aqui estão sentados foram escolhidos e chamados pelo Senhor. Foram escolhidos para uma grande obra, seja para louvar, para adorar, seja para cantar um hino, seja para, nem que seja sorrir para um irmão. Você foi escolhido do Senhor. Você não está aqui por engano. A gente podia estar em muitos outros lugares, mas escolhemos nos render aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos não têm esta oportunidade? Quantos não têm a honra de conhecer o Senhor? Antes mesmo que atravesse aquela porta, o inimigo ceifa a alma deles, o inimigo leva eles para o lamaçal, leva eles diretamente para o inferno. Mas eu louvo a Deus, porque aqui dentro tem homens e mulheres e jovens que louvam ao Senhor e bendizem ao nome dEle. O Senhor tem feito grandes coisas através da nossa vida e continuará fazendo. Quando o irmão Cacá me mandou a mensagem, eu me desesperei. Eu tenho que dizer, eu me desesperei. Quando ele mandou paz do Senhor, eu falei, eu não vou nem abrir a mensagem, porque esse negócio não está certo. E aí logo em seguida ele mandou assim, vai preparada. E para quem não me conhece, para quem não sabe muito sobre a minha vida, eu tenho 20 anos de idade. E cerca de 5, 4 anos atrás eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu tinha 13 anos quando eu me afastei dos caminhos do Senhor. E o Senhor, desde o ventre da minha mãe, Ele tinha um chamado. A minha mãe sofreu muitas horas para me ter, porque o médico não quis fazer uma cesariana nela. A minha mãe não podia ter filho, mas ela me gerou. E aí ela sofreu todo o processo de um parto longo e demorado. Era para eu ter morrido dentro da barriga da minha mãe, porque o médico não queria me tirar de lá. Mas eu honro o nome do Senhor e louvo a Ele, porque aqui Ele me trouxe nessa noite, porque Ele me chamou e me escolheu desde o ventre da minha mãe. Mas as coisas nem sempre, irmãos, quando a gente anda, porque nós somos de um coração enganoso, de uma personalidade complicada. Então eu servi ao Senhor durante muitos anos da minha vida, mas chegou um momento em que eu caí em uma cilada do inimigo, com um relacionamento que eu não perguntei para Deus. Senhor, é da sua vontade? Senhor, o Senhor me abençoa? Eu não perguntei para Deus, jovens, se o relacionamento em que eu estava entrando era da vontade do Senhor. E esse relacionamento me tirou da presença do Senhor. E eu conheci a bebida alcoólica, e eu conheci a droga, e eu conheci o cigarro, e eu conheci o mundo, e eu conheci as festas, e eu conheci aquilo que o mundo podia oferecer. E eu me afastei dos caminhos do Senhor, e durante um período de 4 anos eu fui levada ao fundo do poço, porque o inimigo havia ceifado aquilo que eu acreditava, aquilo que eu buscava no Senhor. Ele tinha levado de mim, com um único erro, em que eu não perguntei
perguntei para o Senhor se era da vontade dele. Mas como eu li aqui nessa noite, eu fui chamada desde o ventre da minha mãe. E eu sabia que em algum momento eu ia ter que voltar. Eu cometi um erro. Mas o Senhor, Ele não desiste de você. E não importa o que você está vivendo. Não importa se o seu filho não está crente, se o seu esposo não está crente, se a sua mãe não está crente. Não importa, porque ela foi chamada e você foi chamado por Deus. E quando você coloca o teu joelho no chão, o Senhor se dobra e te escuta a sua oração e traz ele para a presença e salva ele, restaura ele e muda os pensamentos dele e renova ele na presença. Eu me afastei e conheci todas essas coisas e foi muito difícil voltar. Foi muito difícil. Eu contei esses dias em um culto domiciliar, que era para ser domiciliar, mas foi na praça. Que a gente foi voltando devagar para a igreja. Quando eu fui da igreja pela primeira vez, eu não era deste ministério. Eu era do ministério Só o Senhor é Deus. Mas quando eu retornei, o Senhor me trouxe para cá. E como começou a mudar a minha vida de pouquinho em pouquinho. Porque dentro da minha casa havia uma grande destruição, havia uma contenda enorme. O casamento da minha mãe estava indo a ruínas, tinha tudo para dar divórcio, não estava dando certo, era briga, era confusão todos os dias. E o Senhor trouxe a primeira pessoa, que quando eu fui crente pela primeira vez, ele não foi, o meu pai. O Senhor salvou primeiro o meu pai. E através da vida dele, o Senhor foi trabalhando o meu coração para voltar. E no dia em que eu aceitei a Jesus e retornei para a igreja, mas eu não tinha forças para permanecer. Só que uma semente foi plantada dentro de mim através de uma camiseta que o irmão Cacá me deu. E a gente viajou para Monte Alegre de Minas em um congresso de jovens lá. E aquele congresso plantou mais uma semente em meu coração, que mesmo que naquele momento eu não tinha forças para permanecer, logo o Senhor faria uma grande obra na minha vida. E aquela camiseta fez com que florescesse um desejo pela palavra de Deus. Aquela camiseta fez com que florescesse a vontade de servir ao Senhor. Mas por muitas vezes o inimigo me enganou e eu voltei para o mundo. Eu vinha para a igreja, mas não tinha forças para permanecer. Eu já vim para o culto quando eu aceitei a Jesus, antes de eu entrar em comunhão. Eu já vim para o culto e depois do culto eu ia para a festa. Porque eu não dava conta de ficar sem ir na festa. O inimigo me tomou a minha vida de tal forma que ele colocou na minha mente que depois que eu saísse daqui eu podia ir para a festa. E um dia minha mãe me deu uma palavra: você pode ir, mas escuta bem, a partir do momento que você entrar para dentro, o Espírito Santo de Deus vai ficar do lado de fora. E se você for baleada lá dentro, se você for espancada lá dentro e você morrer, você vai para o inferno. Essa foi a palavra da minha mãe para a minha vida. Mas eu fui. E eu fui, aquela palavra ela ficou dentro de mim. Porque muitas das vezes Deus usa pessoas para nos dizer palavras duras, mas que em algum momento ela vai surtir efeito na nossa vida. Em algum momento você vai parar para pôr a mão na sua consciência e vai lembrar daquele que falou com você. Você vai lembrar daquele que Deus usou e você não queria ouvir. Você estava com o seu coração fechado, com o seu coração endurecido. Mas quando você estiver lá embaixo, quando você estiver assim, agora não tem mais jeito, aí o Senhor Jesus vai te fazer lembrar daquela palavra que você rejeitou, daquela palavra que você não quis escutar. E eu fui. Acredito que num sábado, num domingo, tinha um culto na Olaria da Fumaça. Eu cheguei de madrugada em casa e logo às 4, 5 horas da manhã eu levantei e a minha mãe me fez ir para esse culto. Ela me fez. E eu fui para esse culto, mas eu não tinha força para assistir o culto da manhã. Então eu fiquei só deitada. E o meu estômago todo embrulhado, porque eu tinha passado a noite na onde o Senhor não tinha me chamado para estar. E eu fui. E logo em seguida, eu consegui mais uma vez caminhar, na presença de Deus. Só que é aquela coisa, você fica meio balançado. Porque quando você conhece o mundo sempre vai tentar te provar que lá fora é melhor. Só que a Bíblia vai dizer que Deus, Ele é a felicidade eterna da nossa vida. O mundo, Ele vai te oferecer uma felicidade, mas ela é de momento. Sabe por quê? Porque quando você estiver lá no mundo, você vai ter amigos enquanto você tiver dinheiro, enquanto você estiver bebendo. Mas quando eu vim para a igreja, os meus amigos que eram amigos lá fora sumiram.
As pessoas que andavam comigo não tinham. O dinheiro que eu tinha todo dia acabou. Eu tive que passar assim um arroxinho, ouvir o não de Deus, ouvir o não da minha mãe, ouvir o não de muita gente quando eu vim para a igreja, porque a Bíblia diz que a gente deve renunciar ao pecado. E você renunciar ao pecado é você passar um pouquinho de dificuldade, é você vir para a igreja adorar a Deus e saber que mesmo na dificuldade Ele te escuta, porque a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Ele era o meu socorro quando eu não tinha nada. Só que eu não sabia. E ao invés de me entregar, eu negava Ele. Logo despertou um desejo pela palavra de Deus. E eu digo que o que eu mais amo na minha vida, eu sou apaixonada em pregar o Evangelho. Eu quero cada dia mais conhecer da Bíblia. Eu quero cada dia mais saber da Bíblia. Eu posso não ser que nem aqueles pregadores que falam assim, no livro tal, do capítulo tal, do verso tal, fala isso. Eu posso não ser assim. Mas o Senhor me chamou de uma maneira diferente. E acredito que chamou muitos da mesma forma. E que vai usar você de maneira gloriosa para levantar pessoas que estão caídas. Eu nunca falo do meu testemunho. É muito raridade eu tocar nesse assunto. Porque algumas partes nem mesmo a minha mãe sabe. Esta semana que se passou na minha faculdade, eu fui confrontada por um ex-crente em defender a minha fé e aquilo que eu acredito. Ele se decepcionou com a igreja, com o pastor da igreja dele. E ele veio falar para mim que ele não acreditava. E ele falou bem assim, e a Bíblia diz que Deus não usa mais o homem. Aí eu não aguentei. Eu falei assim, a Bíblia não diz isso não. Sabe por que Deus muitas das vezes vai usar uma pessoa para te falar que está te dando libertação, que está te livrando de algum acidente, que está te livrando de uma doença? Porque Ele quer gerar intimidade com você. Sabe o que a minha Bíblia diz? Já que a sua Bíblia diz que Deus não usa mais o homem, a minha Bíblia diz que pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei, bati e abri-se-vos-á. A minha Bíblia diz isso. Então quando você vem na igreja, mesmo que você esteja decepcionado com todos que estão aqui dentro, você está buscando e nem está sabendo. Você está pedindo e nem está sabendo. Porque na hora da sua aflição você fala, meu Deus, me socorre, me ajuda, Senhor. Ali na hora da tua aflição Ele é o teu Deus. Mas quando a tua vida está indo muito bem, bem elevada, Ele deixa de ser o teu Deus. Você acha que você não precisa dEle. Mas eu quero te dizer nessa noite que quanto mais prostrado você estiver, mais o Senhor vai trabalhar na sua vida, mais o Senhor vai fazer na sua vida. E Ele veio me confrontando. E eu falei assim, Senhor, como que eu vou fazer? Porque a gente não pode se irar. Quando a gente vai defender a nossa fé, a gente não pode se irar com a pessoa. Porque senão a gente não está sendo sábio. E eu falei assim, olha para mim. O nome dele é Welton. Eu falei, olha para mim. É o seguinte, você olha para mim, você não acredita, mas escuta bem o que eu vou te contar. Eu já fui da igreja, saí da igreja e hoje eu voltei para os caminhos do Senhor e demorei para conseguir me firmar nele. Quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, eu bebia. Quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, eu me droguei. Teve um dia que eu me droguei tanto, e a minha mãe vai lembrar nesse momento, ela nunca ouviu isso. Eu me droguei tanto que eu deitei na cama, ela estava na faculdade. Eu alucinei com a parede do quarto. A janela fazia barulho e eu me assustei. E eu deixei a porta do quarto aberta e o ar-condicionado ligado e deitei na sala. Quando ela chegou, eu fiquei em pé na cama, mas eu não conseguia nem entender uma palavra do que ela dizia. Eu contei exatamente isso para ele. Eu falei assim, olha para mim, você acredita ainda que Deus não fala na boca do homem? A minha mãe, quantas das vezes a minha mãe botou a boca no pó por mim, pela minha vida. E hoje eu estou aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. A oração da minha mãe é mais ou menos assim: Senhor, se for para me perder ela para o mundo, Senhor, que eu perca ela para o Senhor. Pode levar, vai doer, vai. Eu vou sofrer, mas antes eu perco ela para o Senhor do que eu perco ela para Satanás. Essa é a oração da minha mãe. Não tenha medo, mãe, de fazer uma oração pelo seu filho e dizer bem isso: Senhor, se for da tua vontade, leva, mas eu não quero perder ele para o inimigo. Não tenha medo, sabe por quê? Porque a oração da minha mãe gerou temor no meu coração. Irmãos, tem dia que eu penso em me afastar, tem dia que o inimigo usa da astúcia dele para tentar pôr na minha mente que se eu me afastar vai ser melhor. E um dia eu estava sentada no ônibus da minha faculdade, todas as vezes que isso passa pela minha cabeça eu penso assim: Senhor, mas se eu me afastar da tua presença, o que vai ser da minha vida?
O que eu vou fazer, Senhor? Como que eu vou conseguir caminhar? Todas as vezes que o inimigo lança essa seta sobre a minha mente, eu faço essa pergunta: como que eu vou conseguir prosseguir? Porque a minha Bíblia diz, e eu ministrei naquele culto lá na praça, que sempre que essas coisas passam pela minha cabeça, eu falo: Senhor, não afastes de mim a tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito. Porque eu não sei viver, Senhor, sem louvar e engrandecer o teu santo nome. Eu não sei, Senhor, mais olhar para as coisas do mundo lá fora e sentir prazer naquelas coisas, em tudo aquilo que eu vivi, em tudo aquilo que eu passei. Eu sei que sem o Senhor nada eu posso fazer. Sem o Senhor eu não posso pregar. Sem o Senhor eu não posso louvar. Sem o Senhor eu não sou um instrumento. Eu sou nada. Mas quando o Espírito Santo de Deus habita a minha vida, Ele me usa, e Ele usa você, e Ele usa a tua casa, e Ele usa o teu filho, e Ele usa a tua família. Esses dias eu estava sem petróleo, irmãos. Olha, tanto que Deus, Ele é maravilhoso. É umas coisas tão mínimas, como a camiseta. O irmão Cacá falou assim: é só uma camiseta. Como que uma camiseta faz uma coisa dessa? Mas é no mínimo detalhe que Deus trabalha. E o nosso coração se abre para Ele habitar. No momento você pode não estar preparado não, mas fica tranquilo, Deus ele não deixa você desamparado não. Ele vai arando até você estar pronto para florescer. E eu estava sem petróleo e eu vim aqui no ensaio de jovens. Eu vim trazer as irmãs, era bem na festividade das irmãs, e eu vim trazer uma irmã para poder ensaiar. E eu falei: Senhor, eu estou sem petróleo, eu não sei o que eu vou fazer. E vai lembrando do menino que me confrontou lá na faculdade sobre a minha fé. Eu estava sem petróleo, eu falei: Senhor, meu petróleo está para acabar. Eu estou há muitos dias andando já na reserva. Eu falei: vai acabar. E eu pensei comigo: eu vou chegar lá em casa e vou pedir para minha avó, para ela me emprestar o cartão dela, eu vou pôr o petróleo. E está tudo certo. E fui. E sabe que eu fui cantando na minha cabeça? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos. Eu fui cantando bem assim, irmão. Quando eu cheguei na porta da minha casa, o marido da minha avó, ele não é crente. Ele bebe, ele fuma e ele ainda não conheceu o Senhor. Mas eu creio em nome de Jesus que um dia ele vai estar aqui dentro adorando junto com a gente. Ele tirou exatamente, irmãos, R$25 do bolso e falou assim: vai lá e coloca no tanque da sua moto. E aí agora eu me recordando, eu lembrei daquele jovem lá na faculdade que falou que Deus não usa mais o homem. Ele não é crente, ele pode ser ímpio, ele pode, mas o Senhor usou ele para me abençoar naquele dia em que eu estava aflita porque eu não tinha de onde tirar para abastecer a minha moto. E eu vou olhando para a vida daquele jovem e eu tenho certeza, irmãos, que aquele dia que eu tive que defender a minha fé lá naquele bloco da faculdade, o Senhor ainda vai me honrar por aquilo. E eu ainda vou ver aquele jovem louvar e adorar o nome do Senhor. Porque eu tenho certeza que quando ele me confrontou, o Senhor plantou uma semente no coração dele. Porque muita gente, eu não posso negar, hoje em dia muita gente sobe em cima do altar e se escarnece. Muita gente tem a capacidade de pegar no microfone, estando em pecado. Muita gente tem coragem de subir aqui em cima e esconder aquilo que está passando. Mas eu tenho certeza que toda a frustração daquele jovem, tudo que aquele jovem passou, que entristeceu o coração dele, tirou ele dos caminhos do Senhor, vai cair por terra através da palavra que eu dei para ele lá naquele bloco. Na minha sala tem uma menina que ela é adventista do 7º dia. Você acredita, irmão, que na hora que ele me confrontou, ela tinha acabado de entrar na sala de aula? A aula dela era logo em seguida. Eu falei assim: Jesus, eu vou ficar aqui para defender a minha fé sozinha. Para defender o evangelho sozinha eu fiquei aqui. Quando eu terminei, que chegou o silêncio, a jovem saiu da aula e chegou. Eu falei assim: minha filha do céu, você perdeu o que aconteceu aqui? Mas eu entendi que Deus estava trabalhando algo dentro de mim. Porque eu fui chamada. E quando Deus me chama para fazer uma coisa, Ele não vai chamar outra pessoa, porque é eu que tenho que fazer. Ele pode até levantar outro, mas se eu temar e me recusar a fazer, mas quando Ele me chama, eu faço. Esses dias eu ouvi o áudio da irmã Kátia, da menininha dela. E eu tenho certeza que Deus visitou ela no dia que o Senhor mandou eu falar. Muitas das vezes a gente se nega a dizer o que Deus mandou dizer. E isso é um erro gravíssimo. Porque o Senhor nos cobra. E o alto preço
a gente tem que pagar quando a gente diz não. Quando eu estava terminando de ouvir o áudio, eu lembro exatamente a última fala dela foi: eu estou passando por um grande vento. O Espírito Santo de Deus falou bem assim, ó: eu estou selando a vitória dela com chave de ouro. Falei assim: Senhor, eu vou ter que dizer isso? Porque tem palavras que mesmo que seja de bênção, ela tem um peso muito grande. E você tem que estar direito na presença de Deus para transmitir. E eu estava fazendo um rascunho da faculdade para apresentar um trabalho. E quando eu ia escrevendo, o Senhor foi parando as minhas mãos e eu não conseguia escrever. E eu falei: Senhor, mas eu não quero falar. E eu fui falando não para o Senhor. E chegou um momento que eu não consegui mais escrever. E quando eu me dei conta, eu já estava lá gravando o áudio para ela. Eu mandei uma mensagem assim: irmã, o Senhor me mandou te dizer algo e eu vou gravar um áudio. E a irmã escuta, por favor, que depois eu vou orar. E eu gravei aquele áudio e mandei para ela. E graças a Deus ela deu uma boa notícia, irmãos. Que a menininha dela entrou em cirurgia, mas que ela sobreviveu para a honra e glória do nome de Jesus. E eu falei para ela: em nome de Jesus, você vai trazer o seu milagre para a igreja para contar essa vitória. E assim como eu tenho dado aula lá na salinha, eu quero dar aula para ela e falar do amor de Jesus. Porque é isso que o meu coração anseia, é falar do amor de Jesus Cristo. Porque Ele morreu por mim. Então por isso que quando o inimigo tenta confrontar a minha mente, eu vejo que nada eu posso sem o Senhor. Porque eu tenho um chamado. E a chama do Evangelho, do Espírito Santo de Deus, da palavra do Senhor arde dentro do meu coração. A oração da minha mãe teve muito peso em tudo isso. E eu digo para vocês, jovens, quando vocês pensarem em desistir, fica firme. Eu chorei lá naquele culto e eu falei: gente, quando eu entrei aqui, quantos jovens tinham aqui? Quantos jovens? E de repente todos foram saindo. Todos foram saindo. E poucos ficaram. Mas para a honra e glória do nome de Jesus, aquele Aviva trouxe muita gente de volta. Aquele Aviva trouxe muita gente. Muita semente foi plantada naquele dia. Aqueles que ainda não voltaram, o Senhor vai buscar. E o Senhor vai trazer de volta. Então eu quero dizer para vocês, jovens, fica firme. O Senhor chamou vocês. O Senhor separou vocês. O Senhor chamou vocês para uma grande obra. Sabe aquele momento que a gente fez a serenata? De noite, na casa de todo mundo? O Senhor fez uma grande obra naquele dia. Eu anseio pela palavra do Senhor. Eu anseio por fazer a obra do Senhor. Naquele dia de festa, todos os dias eu queria fazer algo para Deus. Eu não queria passar um dia sequer sem sair para cantar numa praça, sem fazer aquela serenata. No dia de noite, a Letícia, eu não sei se a Letícia lembra, mas a Letícia propôs para a gente fazer uma vigília. E Deus colocou no coração do Cacá para a gente fazer uma serenata. E a gente fez a serenata. E através daquela serenata, muitas vidas foram alcançadas de volta. Eu lembro, e a irmã Rogéria também vai lembrar. Você lembra que Deus usou para falar para você? Que Ele ia voltar. E muita gente me disse: sabe o que, irmã Rogéria? Que Ele não ia voltar na festa para muita gente não pôr o dedo na cara dele. Mas Ele foi chamado, Ele foi escolhido e Ele foi separado. E eu sabia, porque Deus bradou no meu coração: Ele vai voltar na festa, porque eu escolhi assim. E o Senhor tem uma grande obra na vida do teu filho e Ele vai cumprir. Ele vai ter força para permanecer, Ele vai ter força para continuar, Ele vai ter força para buscar. E Ele vai ficar firme na presença de Deus. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. O teu filho não vai mais se afastar dos caminhos do Senhor. Para a gente terminar, que eu estou ultrapassando o tempo, eu vou ler no livro de Isaías 43 rapidinho, não precisa de abrir. No livro de Isaías 43, no verso 1 vai dizer assim: porém agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós somos do Senhor, escolhidos dele. Fica firme, crente. Quando o inimigo tentar assolar a tua vida, a tua alma, a tua casa, fica firme. Porque a Bíblia também vai dizer nesse mesmo capítulo que quando você passar pelas águas, Ele estará contigo. Quando atravessar os rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, Ele não te queimarás. Você é escolhido do Senhor.
E em tudo que você pôr a mão ou for fazer, o Senhor estará contigo. Apenas creia no Senhor, confie no Senhor, busque o Senhor e o melhor Ele fará para a sua vida. O Senhor tem grandes obras para a tua casa. Às vezes está faltando só você pôr um pouquinho mais na mão dEle. Assim como a minha mãe me apresentou diante de Deus, e eu sou um milagre. E eu estou aqui para louvar e bendizer ao nome do Senhor. E eu poderia não me sentir preparada quando eu recebi o convite. E eu não tinha nem mesmo um versículo. Mas o Senhor, Ele dá. Quando a gente está a caminho daqui, quando você senta ali, o Senhor fala no teu coração. E assim como o Senhor me chamou, e todas as vezes que Ele mandar eu fazer ou falar, eu farei. E eu falarei. Porque eu creio que se eu buscar a Ele, tudo Ele fará pela minha vida. Eu sou chamada, eu sou escolhida por Ele. E hoje eu tenho forças para permanecer firme. E para orar por muitos que não têm forças para ficar na presença. E eu sei que através de muitos aqui, através da minha vida, o Senhor vai gerar semente. Que vai trazer muitos para a presença. E que vão permanecer firmes na presença de Deus. E como esse culto é de jovens, fica firme. Vocês são chamados. Essa é a palavra. Muita gente pode vir aqui e pregar sobre cura, milagre e libertação. Mas vocês têm que aprender a permanecer firme na presença de Deus. Vocês têm que aprender a permanecer com garra na presença de Deus. É cantar com intrepidez, é pregar com intrepidez, é pregar com vontade, com fogo do Espírito Santo. E eu creio em nome de Jesus que assim como no Aviva houve um avivamento, esse avivamento permanecerá vivo entre nós. Em nome de Jesus, peguem essa palavra para o coração de vocês. Fiquem firmes. O chamado de Deus da vida de vocês está se acendendo e vai arder bravamente no coração de vocês. Vamos nos colocar de pé para orar? Agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor amado Deus, eu quero saber quantos que aqui estão que não são crentes, que ouviram essa palavra, que estão aqui porque são chamados e escolhidos, porque você não está aqui por engano, que querem aceitar a Jesus ou reconciliar, que venham até aqui na frente para que a gente ore pela vida de vocês. O Senhor tem um chamado, o Senhor tem uma obra na vida de vocês. Quantos aqueles? Eu sei que Deus tem muita coisa ainda para fazer em nosso meio. Que os sinais da vinda do Senhor estão aí. Mas Ele ainda não vai voltar enquanto Ele não terminar de cumprir aquilo que Ele prometeu. E o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Você que está aqui hoje, como eu disse, você não está aqui por engano. O Senhor te chamou para estar aqui nessa noite. Quantos que ouviram essa palavra e querem reconciliar ou aceitar a Jesus nessa noite? Se não tem, que Deus em Cristo Jesus possa conceder uma nova oportunidade. Vamos orar. Senhor amado Deus, soberano Pai, eu te louvo, te agradeço e bendigo ao teu santo e eterno nome. Deus, obrigada por essa palavra aqui ministrada em nossos corações. Senhor, continua ardendo a chama do teu chamado em nosso meio, Senhor. Que nós possamos cada dia mais nos dobrar e buscar a tua presença, ó Pai. Vivifica-nos, ó Senhor, na tua presença, Pai, e nos mantém de pé, porque o Senhor é a rocha eternal da nossa vida. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.